Sendo assim, então, meus queridos, como eu estava dizendo anteriormente, a gente tá vocês estão percebendo que toda a imagem que fizeram da África, dela ser pobre, da galera não ser civilizada, deles viverem em tribos isoladas, foi muito proposital para esse intuito de exploração selvagem da África, né? Para esse intuito dos europeus de explorar a África, falando para o resto do mundo que eles estavam lá levando civilização e tecnologia, e na verdade eles estavam levando a barbárie, mutilação, exploração, pobreza, miséria, racismo, coisas que, assim, eu não vou dizer que não existia racismo na África, porque é uma afirmação muito pesada para se fazer, uma vez que o racismo é um tipo de pensamento antigo da história da humanidade, infelizmente, né? Mas esse tipo de racismo não. Esse racismo que evoca a ideia de que todo um continente gigantesco é pobrinho, não tem, o povo não tem onde cair morto, tal, quando na verdade suas riquezas foram expropriadas, né? Foram retiradas na base da exploração selvagem dos europeus. E esses países precisaram muitas vezes sair do zero para se recuperar. Lembrando que a África é invadida desde 1500, sucessivamente ela é invadida no século XIX de novo pelos europeus. No século XX, durante as grandes guerras, ela é invadida novamente. Até hoje em dia, há problemas para se consolidar uma economia firme e progressiva na África por grupos que são ligados a esses grupos europeus de extrema direita, ou entre outras palavras, racistas e supremacistas, porque quer queira ou não, a extrema direita europeia quase sempre apoiou o racismo e a exploração da África. Então, por exemplo, o Estado Islâmico. Por que o Estado Islâmico ataca países islâmicos da África? Que não faz sentido. Uma vez que pra gente que é ocidental, a gente ouve falar do Estado Islâmico como uma organização terrorista, a gente acha que eles atacam só países que não são islâmicos. Não, gente. Eles não atacam só a França. Eles fizeram um ataque tenebroso em Angola. E por quê? A mando de quem? Esse é o grande questionamento que os africanos se fazem. Afinal de contas, as armas usadas por esses islâmicos são armas vindas da Europa. Então, quem que tá pagando para esses caras ir lá e ficar destruindo cidades na África? Quem que tá por trás desses ataques terroristas, Então, literalmente, gente, quando a gente vai analisar a África, é sempre muito complexo, muito complicado. E quase sempre quando alguém fala, mas a culpa é dos próprios africanos, tem um teor racista por trás, uma vez que a pessoa quer dizer que foram os próprios africanos que se enfiaram numa situação complexa, cultural, social, na qual eles se encontraram depois do século XIX, É a mesma coisa que dizer que os indígenas brasileiros foram responsáveis pela colonização. É tão mau caratismo quanto, Que infelizmente tem gente que diz, tem gente que fala, o indígena brasileiro trocou espelho por terra. Gente, isso não faz o menor sentido. Primeiro porque o indígena brasileiro, ele era territorialista, ou seja, ele tem um território que é dele, Mas isso não quer dizer que ele se sentia dono da terra a ponto de vender aquela terra. Ele se sentia parte da terra, é diferente. Como que ele ia vender? Ele vendeu em troca de ouro. Piorou. O ouro foi achado muito depois da colonização, O ouro foi achado 2 séculos depois da chegada dos portugueses. Então, assim, os pretextos que a galera meio que justifica a colonização culpando os próprios indígenas, na mesma medida que a galera justifica as colonizações na África e na China e na Índia, culpando os próprios indianos, chineses e africanos. O que é uma maneira extremamente errada de entender a dissidência desses fatos sociais. Então, continuando, a gente vai ter os ingleses dominando a África do Sul e lá eles vão instituir o Apartheid, galera, que é um regime de segregação racial nas populações negras praticado legalmente, ou seja, sob lei, no país entre 1948 e 1990. Nesse período, ou seja, por 52 anos, os negros eram muitas vezes confinados a viver em determinadas regiões, não podiam conviver com as populações brancas, eram proibidos de votar e de ser proprietários de terra e realizar determinadas tarefas. Mano, isso é a mesma coisa que você virar um imigrante no seu próprio país, No seu próprio país você não tem direito ao voto, a ter propriedade, a ter um pedaço de terra. Enfim, é uma loucura, um nível de exploração. Pergunta se a Inglaterra indenizou a África do Sul por isso. Nunca.
nunca indenizou a África do Sul por isso. Pelo contrário, a Inglaterra se orgulha de ter a Rainha Elizabeth II dando um discurso sobre o fim da pobreza do mundo com um piano feito de ouro atrás dela. Um ouro que possivelmente veio ou da África ou da América. Se veio da América, foi roubado, porque os piratas ingleses roubavam. Se veio da África, foi expropriado e roubado de uma maneira diferente, mas foi, né? Então, o Apartheid foi um evento violentíssimo da história da África do Sul, tá? A China não foi dominada por nenhum país específico, mas foi obrigada a comercializar com países europeus, principalmente a Inglaterra. Os britânicos chegaram a incentivar os chineses a usar ópio, uma droga que causa dependência física e psíquica. Quando os chineses reagiram, lançaram ao mar uma carga de 1.400 toneladas da droga. Os ingleses atacaram e venceram a China no que ficou conhecida como Guerra do Ópio. Uma das táticas de dominação dos ingleses é dominar o mercado externo de um país através do tráfico de drogas, né? Porque o tráfico de drogas gera muito capital, gera muito dinheiro. Se as pessoas ficam dependentes de uma droga, gente, pode ver, elas não têm... Quem é viciado por droga não consegue guardar dinheiro, não consegue muitas vezes... E eu não tô falando que todo mundo que não consegue guardar dinheiro automaticamente é viciado em droga, hein? Pelo amor de Deus, saibam diferenciar uma coisa da outra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o viciado, sempre que ele tem uma renda extra, que ele tem um dinheirinho extra, ele vai querer usar esse dinheiro com a droga ou com a bebida, seja qual vício for. Se o cara é viciado em jogo, ele vai usar com jogo, entendeu? Mas eu tô falando do vício em si, não da droga, tá? O ópio era uma droga que enganava a fome. Então, como os chineses estavam vivendo sob dominação de 5 países diferentes, controlando todo o seu mercado externo, e ainda por cima tem esse mercado de ilegal infiltrado com a venda de ópio, muitos chineses, para enganar a fome, usavam ópio, o que era viciante. O ópio deixa as pessoas num estado de êxtase e ao mesmo tempo paralisado, numa paralisia, né? Então, as bocas de fumo de ópio eram locais onde as pessoas ficavam desmaiadas, né, deitadas ali, usando ópio. E isso deixava as pessoas, além de paralisadas, sem conseguir lutar contra os seus próprios opressores, fragilizadas. Então, era uma tática inglesa muito antiga da humanidade de dominação, que é fragilizar uma população através de um vício. Os portugueses fizeram isso com os indígenas e a bebida alcoólica, tá? Uma coisa que a gente não comenta muito, mas... muitas sociedades indígenas foram dominadas a partir de vícios, né? Se criar vícios. E no caso dos ingleses, eles viciaram os chineses em ópio. Tanto que quando a gente estudar a Revolução Cultural, que vai ser a Revolução Comunista Chinesa, uma das primeiras coisas que eles vão combater é o vício do ópio. Porque era uma epidemia mesmo na China, era um negócio assustador, era muita gente em cima desse mesmo vício, né? Então, essa guerra do ópio vai ser vencida pela Inglaterra, que militarmente era mais forte nessa época. E aí eles vão vender ópio e vão vender o que eles quiserem na China. E vão fazer o que eles quiserem, basicamente, até a Revolução Cultural acontecer em 1960, tá bom? Como eu disse, vale lembrar que os povos se cansam, né? Os povos podem até ser enganados pelo efeito da droga por um tempo, pela falsa ideia de tecnologia, de inovação, mas chega uma hora que essas populações elas começam a se cansar dessa posição de oprimidos, né? Começa a se rebelar contra os seus opressores, tá, galera? Então, na Índia, embora houvesse forte produção têxtil, os produtores locais foram arruinados pelos impostos ingleses que estabeleceram sobre os tecidos. Ou seja, o que a Inglaterra não conseguiu arruinar na Índia com venda de droga, eles arruinaram com imposição de imposto para tornar impossível para aquele pequeno produtor indiano, ou até grande, poder vender os seus próprios tecidos do seu próprio território. Era mais fácil um inglês vender tecido na Índia do que um próprio indiano. Por isso que eu falei que constantemente essa sensação de se sentir estrangeiro no seu próprio país, tá? Áreas antes destinadas à produção de alimentos passaram a ser ocupadas para a produção de algodão nas fábricas inglesas. Os habitantes locais tinham que seguir rígidas regras para conviver com os ingleses. Não podiam frequentar clubes, teatros, restaurantes ou entrar nas casas dos ingleses, ao menos que fosse trabalhar como criados. Bizarro, né, galera? E agora eu vou fazer uma leitura para finalização da colonização da África de Lema Mesgraves, tá? Mesgraves, desculpa, gente.
Eu ouvi de alguns homens brancos e de alguns soldados as mais repulsivas histórias. O antigo homem branco, eu me sinto envergonhado da minha cor toda vez que penso nele. Se postava na porta do armazém para receber borracha dos pobres coitados trêmulos, que depois de semanas de privações nas florestas, tinham ousado chegar com o que foram capazes de coletar. Quando o homem trazia menos do que a porção apropriada, o homem branco encolerava-se, ou seja, ficava raivoso, ficava com ódio, né? E tomando um rifle de um dos guardas e fuzilavam na hora. Raramente a quantidade de borracha aumentava, mas um ou mais eram fuzilados na porta do armazém, para fazer aqueles sobreviventes trazerem mais da próxima vez. Ou seja, não adiantava nada, ninguém conseguia trazer mais realmente, porque era impossível bater a meta, trabalhar mais do que eles já estavam trabalhando. Como vocês podem ver, eles estavam trêmulos, né? Cansados, extremamente cansados do trabalho, e ainda por cima os caras faziam esse tipo de atitude assassina, com o pretexto de dizer, é só pra gente ensinar eles, pra servir de exemplo, né? Pra eles trazerem mais, e não funcionava, só gerava cada vez mais violência. Homens que tentavam fugir do país e tinham sido apanhados foram trazidos para a estação e enfileirados um atrás do outro, e uma bala de albine era disparada através deles. Uma pena desperdiçar cartucho nesses miseráveis, dizia eles. Olha como esses europeus foram cruéis, gente. Não tem como defender, né? Para finalizar, eu vou comentar de um episódio da série Black Mirror, que é da Netflix, uma produção aí da Netflix, né? Até onde eu sei. Que o último episódio da última temporada, né? O Black Museum, ele retrata uma menina negra que entra no museu de história negra, só que a partir da visão do branco. Por que eles retratam isso? Primeiro porque, além de toda essa exploração, galera, os brancos tiraram todas as riquezas da África e levaram para si, inclusive riquezas arqueológicas. No Egito, eles vão achar várias tumbas, inclusive a tumba do Tutankhamon, que é considerado o faraó mais importante da história do Egito, e vão levar para a França. As principais obras arqueológicas do Egito estão na Europa, né? Mas professora, na Europa eles têm mais condições de cuidar, porque eles causaram a destruição das culturas africanas. Se não fosse pela própria destruição que os europeus fizeram, né? Os países africanos teriam condições legítimas de ter os seus próprios artefatos, né? Muitos artefatos, inclusive brasileiros, estão na Europa, tá, galera? Pra vocês terem uma ideia. Brasileiros, latino-americanos de maneira geral, né? Então, no Pantera Negra, no começo da história do Pantera Negra, do filme da Marvel, o vilão, ele fala uma fala que ele tava muito certo, que é o quê? Ele pega uma máscara de ritual iorubá, e aí a moça do museu lá na Europa vira e fala assim, né? Uma mulher branca, né? Bem simbólica, inclusive. Você está roubando, né, esse artefato histórico. Aí ele vira pra mulher e fala assim, você acha que esse artefato chegou até aqui como? Vocês acham que os europeus brancos não roubaram esse artefato não, das sociedades africanas? Então, por mais que houvessem razões científicas para eles pegarem e levarem para a Europa, porque preservaria melhor, hoje em dia está tendo uma intensiva arqueologia dentro da África para se ter parte da sua própria história ali. Uma vez que os museus europeus até hoje não devolveram a tumba do Tutankhamon, não devolveram a múmia do Tutankhamon, né? Pra vocês verem como eles não abrem mão. Porque, gente, é verdade. Muitos museus da Europa vivem de artefatos asiáticos, americanos e africanos. E não, de fato, muitas vezes artefatos europeus, né? São poucos ali em comparação, tanto de artefatos africanos e americanos antigos e asiáticos que eles roubaram e levaram até lá, né? Então, literalmente no Black Museum, a moça tem a visão do inferno, que é aquela visão da sociedade africana a partir do europeu, que o europeu olhava para o africano como um ser animalesco, que não era desenvolvido como os brancos, né? Então nesse episódio tem a presença de um guerreiro que eles empalharam, é verdade, teve um empalhamento desse guerreiro, que consiste numa injeção que endurece, transforma a parte que é feita de água do nosso corpo numa coisa dura. Isso geralmente é usado em bicho, e usaram um ser humano, fizeram isso com uma mulher africana também, para exibir em museu na Europa.
Na África, eles faziam tours de turismo, onde eles colocavam crianças africanas de determinadas sociedades e etnias dentro de jaulas, como se fossem animais de zoológico, para serem visitadas e vistas pelos europeus que eram turistas. O turismo europeu na África, ele era um turismo baseado na xenofobia, né? A atividade que os turistas faziam era jogar comida para as crianças que estavam enjauladas. E esse episódio reflete essa violência, tanto que essa moça acaba encontrando um holograma do primeiro homem que foi eletrocutado até a morte, né, na cadeira elétrica. E sabe qual que é o deleite do museu? Que você pode executar ele, né, e ver a execução dele várias vezes, quantas vezes você quiser. E aí ela fica tipo, meu Deus, que crueldade, como que isso pode estar dentro de um museu? Esses eram os museus do século XIX. E que até hoje, inclusive, se mantém assim. Recentemente devolveram o corpo desse guerreiro para os africanos, que tava lá empalhado com os olhos arregalados, porque o olho, ele apodrece, né? Não tem como. Então eles trocaram o olho dele por um olho de vidro. Então ele fica com os olhos arregalados assim, com umas lanças na mão. Isso foi um sinônimo de crueldade extrema do imperialismo europeu, tá bom? Então, façam atividade aí pra mim da páginas 154, que são a atividade 2, 155, que são os testes. 154 e 155, beleza? Um beijo pra vocês e até a próxima.